Tá bem. Eu tô aqui fora. Olha, esse daí foi o último vídeo, né? Foi o vídeo que ele colocou há 2 dias atrás. O último é ele falando pessoalmente sobre justamente a mudança dos polos magnéticos. Como é que ele começa isso, gente? Tá aqui, ó. Olha que bonito aí o nosso Sol. No dia 16 de abril último, uma leve explosão solar com ejeção de massa coronal aconteceu. E a gente tem visto isso acontecer quase que cotidianamente, né? A coisa está assim acelerando de uma forma anormal com o nosso querido Sol, né? Só para exemplificar um pouquinho, que a Anne sabe bem isso, eu confesso para vocês que às vezes eu esqueço todas essas siglas, então a gente traz um beabá aqui para entender do que a gente está falando. O que são ejeções de massa coronal? São bolhas gigantes de gás permeadas por campos magnéticos que são ejetadas do Sol, são esses espirros, né, durante um período de várias horas. Caso estas ejeções atinjam a Terra, geralmente causam uma série de distúrbios às comunicações de longa distância e navegação, além de danos a satélites e transformadores. Portanto, é desejável que sejamos capazes de prever quando estas ejeções atingirão a Terra. Tá? Isso aí é um dado da internet, tá? Uma definição só para vocês entenderem que EMC é ejeção de massa coronal, e a gente vai usar esse termo algumas vezes aqui na live. E a gente começa com essa figura que está no vídeo Gini, do Ben. deixa eu só fazer um parêntese, assim. Faz. Lembrando que quando ele fala em uma massa de gás, na verdade ele está falando de ejeção de plasma, tá? Então não é gás, não é ventinho, é plasma, tá? É tipo um gás energizado, né? Quarto estado da matéria, é isso mesmo. Quarto estado da matéria, exatamente. E a gente fez aquela live, teve uma live que eu fiz, acho que foi umas 3 semanas atrás, que chamou O Sol Acordou, e você? Em que eu falo bastante, explico todos esses conceitos do que é ejeção de massa coronal, o que é flare, o que é o spot, enfim, tá tudo explicadinho ali. Se ficar com dúvida, depois aproveita, dá uma zapeada aqui no canal e já procura essa live que tá tudo explicadinho. Exatamente, gente. A professora Anne tem uma live com toda essa explicação. Eu sugiro que vocês assistam essa live que ela fez do Sol Acordou, para que vocês possam ver todos esses termos aí. E vai pitacando aqui, tá? Que vamos lá. Era esperado que uma EMC, que uma ejeção de massa coronal, que aconteceu no dia 16, chegasse e impactasse a Terra no dia 18. E esta foi mais suave do que previram e acabou chegando no final do dia 19, como ele diz no vídeo. Tá? E eles estavam esperando, né, um KP5, que aí eu vou trazer para vocês o que é o KP, que a Anne já deve ter falado, mas é só para a gente dar uma relembrada. O índice KP, derivado do alemão, que está aí na tela. Pronto. Índice planetário é uma medida da atividade geomagnética na atmosfera da Terra. A atividade geomagnética é a origem do quê? Da aurora boreal. É o plasma visível na Terra, gente. Como a Anne falou, injeção de plasma visível, aurora boreal, em nossos céus noturnos. E, portanto, a ferocidade dessa atividade é monitorada de perto, a fim de maximizar as chances de testemunhar a maior maravilha da Mãe Natureza. O índice KP faz exatamente isso, utilizando uma escala de 0 a 9, onde 9 representa uma tempestade geomagnética extremamente significativa. No entanto, tais tempestades são realmente muito raras. Aí a gente vai ver só que não, hashtag aproximadamente. Muito raras. Exatamente. 1 a cada 3 anos. E os registros, né? É porque está em português de Portugal. E os registros históricos apontam para que KP1, KP2 e, em menor grau, KP3 sejam de longe os níveis mais frequentes. Só que não, a gente está tendo níveis mais frequentes aí, muito mais altos. Mas tudo bem, isso aí também é uma definição formatada do nosso querido Google. Naqueles sites que eu mostro para vocês, tem vários que fazem Space Climate. Eu fiz a lista, deixei inclusive está no nosso Telegram, tem uma lista desse site onde faz o monitoramento.
Esse índice KP, normalmente ele é apresentado como um gráfico de colunas. Então, tem as coluninhas amarelas, vai até o nível 4. Aí depois tem laranja, que vai do 4 e 5. Amarelo é 1, 2, 3. 4 e 5 é laranja. Aí tem os verdinhos, primeiro, que na verdade o mais Sim. baixo é o verde, depois amarelo, laranja. E aí, de vez em quando, acima de 6, ele começa a ficar vermelho, tá? E aí, então, vocês podem ver que seguidamente a gente vai ter vários gráficos cheios de coluninha vermelha, tá? E isso são os índices KP altos, que são Raros. vários, vários. Pois é. E aí, o que o Ben traz nesse vídeo para ficar melhor ainda? Vamos lá. E aí eu volto para a historinha de que estavam esperando um KP5, tão raro, né? Fala aqui de moderado a forte, mas nós temos uma ejeção de massa coronal que vem de forma lenta e eles esperam um KP5, né? Medida de atividade geomagnética na Terra. E ao invés disso, a gente pega um evento de um KP7, uma forte tempestade solar que não era esperada. Ué, o que aconteceu? Se eles estavam esperando um KP5 e chegou um KP7, a gente vai ver o que está acontecendo e vamos entender isso aqui desenhado, tá? Esse pedacinho aí, essa tirinha branca, foi tirada justamente do vídeo do YouTube do Ben. E aí embaixo está a tradução, tá? Forte tempestade geomagnética G3. O campo magnético da Terra continua reverberando por consequência de uma ejeção de massa coronal do dia 19 de abril, que produziu inesperadamente uma forte tempestade geomagnética classe G3. Isso é importante. O que foi produzido, gente, foi uma G3. E aí nós tivemos uma exibição incrível de auroras sobre Suécia, Suíça e outros lugares, tá? E aí eu passo para cá. Inclusive esse fotógrafo, e eu quis colocar porque o Ben cita ele, que é o Goran Strange, ele fez várias fotos e a gente vai deixar para vocês depois lá no Telegram, tá? O site com essas fotos dessas auroras aparecendo justamente no dia 19. E assim, um espetáculo absurdo. Eu só trouxe essa foto porque tem muitas fotos, as fotos estão maravilhosas e assim, de uma forma muito forte. Né? Aí fica em inglês assim na minha cabeça, very strong, que ele fala isso o tempo todo. As cores muito intensas, a intensidade da aurora, aquela coisa massificada, plasmada, literalmente, plasma ali, ó, muito visível. E interessante fazer um adendo. Hoje a live foi combinada assim, a Dini preparou o material e eu ficava dando pitaco, então eu vou pitacar bastante, porque é uma coisa que eu quase nem gosto. As auroras, elas têm cores, né, clássicas. Geralmente, quando a gente pensa nas auroras, a gente pensa nisso que está aqui na tela. É o verde e aquele lilás, roxo, né, que são as cores mais comuns. Só que o que a gente tem visto são auroras brancas, que são as que têm uma intensidade absurda, são as mais fortes, e geralmente ela começa a dar uma explosão branca, e ela é como se ela carregasse daquele flash branco, branqueia tudo, e aí ela começa a ficar colorida de novo. Tem aparecido as auroras vermelhas e auroras pink. E essa aurora pink, ela é sutil e ela tem sido vista por tudo. Né? Então, coisa assim, como ela é mais discreta, ela não tem esse padrãozão assim, óbvio. Mas está aparecendo foto de aurora pink em lugares que a gente chama das latitudes baixas. Então, lembrando assim, o Equador é latitude 0, depois começa, à medida que vai se aproximando dos polos, a gente vai aumentando a latitude, 1, 2, 3, 4, 5 graus, até chegar em 79, se não me engano, 80, que é no polo, e aí tem norte e sul. Então, auroras são fenômenos característicos das altas latitudes, justamente próximo dos polos, porque lembra daquela figurinha do ímã que forma o torus, aquela coisa? Esses pontos nos polos são os pontos de entrada da radiação eletromagnética, como se fosse o fluxo de plasma entra por um lado e sai por outro. Por isso que é onde tem a perturbação da atmosfera, lá da parte mais superior da atmosfera, que a gente vai ver essas cores. Então, quando isso começa a ser visto nas latitudes mais baixas, aí muitas pulgas ficam pulando atrás da nossa orelha. Bem isso. Ele falou tudo. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui de novo. Pronto, voltei. E aí o que aconteceu, gente? Deixa eu ver se o outro slide. Eu vou puxar já outro, peraí. Então, aí a gente tem aí, ó. Raras auroras inundam o céu da Rússia. Tá?
Isso foi completamente inesperado, de acordo com todas as previsões. Porque Gini, teria que ser. puxa o teu mouse para fora da tela, que tá com uma miniatura em cima. Ah, tá. Saiu? Não, Ah, não, isso continua. aí foi a foto. Isso foi a foto que eu tirei e saiu desse jeito, gente. Desculpa. Ah, tá. É que tá a foto do YouTube. Então, que ela é pequenininha e ela é grande, tá? Isso aí foi a Aurora que apareceu na Rússia. Saiu com essa foto aí mesmo, porque eu estava passando com o mouse e a pessoa botou correndo. Então, isso foi completamente inesperado de acordo com as previsões, porque esse aparecimento não deveria ter sido tão espalhado, tá? Não deveria ser em tantos lugares e não da magnitude que foi. O que eles estavam esperando era um G3 e foi para um G5, né? E aí a gente passa para o outro aqui, peraí. E aí, essas auroras inundaram os céus da Rússia em lugares que normalmente não existem auroras. Isso que é legal. E existe, aí o Ben fala assim, existe um grupo que não ficou nada surpreso com isso, que foram os Suspicious Observers, ou seja, ele com os seguidores dele, que por acaso somos nós. Nozinhos. Surpresa nenhuma, tá? Aqueles que sabem exatamente o que está acontecendo. Eu falei, adorei. E isso vem acontecendo de novo, e de novo, e de novo, há meses, mas especificamente há 13 meses. E o que ele faz? A aurora, essa aurorazinha aí, do dia 19, as auroras também foram vistas no Missouri. Olha isso, gente. E ainda pegou um pouquinho mais para baixo. E geralmente a gente precisa de uma condição de tempestade KP9, 9, olha lá, que é o máximo do KP, tá? Com uma G5. Agora, Rodrigo, você não precisa mais ir para a Noruega, daqui a pouco ela está chegando aqui, mas fica quieta. Então, já foi para o Novo México, você vai ver aqui na live, mas tá tudo certo. E aí, a gente precisa de uma condição G5 para que isso aconteça. Sendo que, importante de novo, eu vou frisar isso toda hora, as condições registradas eram de G3, tempestade geomagnética nível 3. E o que nós temos de efeitos físicos aqui, de aparecimento de auroras, é uma G5. Tá? E vamos lá. E a gente viu que a ejeção de massa coronal ela devia causar, no máximo, uma G1. Olha isso. Acabou sendo registrada como uma G3 e teve efeito de G5. Tipo, o que está acontecendo nesse negócio? Né? Olha aí, ó. Surtiu um efeito equivalente a uma G5 em termos de energia solar penetrando em nossa atmosfera. Isso Pode é falar. muito interessante. Isso aí, os passarinhos estão aqui. Eu tenho agora um microfone de bubu. Eu não posso com esses passarinhos, gente. Ele é interessante que nesse vídeo ele fica assim, era tão fácil, né, quando a gente tinha essa correlação, né, então tem um G1, G2, G3, eu antecipo auroras e capês. Quando eu tenho um G forte, eu sei o que vai ter. Assim, tipo, era bom quando era assim, né? Só que não, não é mais. Acabou. Só que não, né? Acabou, né? Então, e aí, qual é o motivo de nós, suspicious observers, não ficarmos espantados? É que isso ocorreu várias vezes no ano passado, em 2023, tá? E vários documentos, para quem não sabe, vieram à tona. Aí que a gente vai pegar. Na semana passada, detalhando a natureza inesperada das fortes tempestades que ocorreram exatamente há um ano atrás. O que o Ben faz nesse vídeo? Ele vai dar um voltar, né? Um retrocesso aí na questão, um retroceder, não é retrocesso, um retroceder, vai dar aquele reel que a gente aperta, né? Ele vai voltar 2 vídeos que ele fez no ano passado para mostrar e exemplificar do que ele está falando. Porque justamente isso é muito importante, gente. Porque em 2023 aconteceu um evento crucial que muda a nossa história hoje, tá? E esse evento o Ben pega e mostra. E lá atrás, muita gente, ele fala isso na live que a gente vai deixar aqui para vocês, que ele fez ontem,
Ele fala muito sobre o desmerecimento do trabalho dele, né? A incredibilidade com relação ao que ele traz e tudo que ele já trouxe. E que eu vou dizer para vocês assim, que 99,9% das vezes ele acertou. Então, aí ele vem trazendo várias coisas. Ele, ó, isso aqui que eu falava, aí disseram que não, era remoto, que não ia acontecer, aconteceu. Isso aqui não aconteceu, isso aqui aconteceu. Então, ele pega para ilustrar bem o que ele vem trazendo. Fala-me. Principalmente, ele cita vários exemplos, e um deles é o fato da micronova. Né? Ele foi quem trouxe esse termo, essa definição de micronova, ele que começou a trazer, e o que ele mais escutava era chacota, dizendo isso não existe. Ou é nova, ou é supernova. Não existe micronova, isso não existe. Não, porque não é. Aí o mundo dá umas 2 ou 3 voltas, ele fica lá tomando porrada sozinho, e aí eles dizem, parece que existe alguma coisa tipo uma supernova. E esquece que o Ben tá falando disso há anos, né? Dando a cara dele a tapa e publicando coisas nesse sentido, e mostrando evidências, né? Mostrando evidências, ele não está especulando, ele está mostrando evidências. E aí, a partir do momento que a ciência decide que realmente existe micronova, aí acha dezenas de estrelas que fazem micronovas. E aí, do nada, vira um consenso. Não existem micronovas. Mas o Sol não faz micronova. Então, esse é o próximo paradigma a ser quebrado. Ponto. Sim. Então, quem está aqui Santana, você pode pegar dados científicos com bases científicas e publicações científicas para você entender isso. Tá? Tá cheio de material muito rico para conseguir entender, né? Isso é física. Então, geofísica, melhor ainda. Vamos lá. As revistas científicas, elas demoraram um pouco para publicar o quão chocante foram esses eventos de um ano atrás. Claro que eles demoraram, né? Até porque, para que eles vão publicar uma coisa que vai fazer todo mundo ficar de cabelo em pé? O que está acontecendo com o polo geomagnético? Né? Eu só vou voltar numa coisinha aqui, para quem está escutando esse termo, para início de conversa, polo geográfico e polo magnético. Tá? Vou passar a bola aqui para a Ana explicar. Vai lá. Explica, professora. Então, existe uma diferença, né, de alguns graus entre o polo magnético e o polo geográfico. Então, a gente tem lá o nosso eixo, o eixo estabelecido pela rotação. A gente sabe que tem uma inclinação de 21 graus em relação ao eixo da eclíptica. Então, a Terra tem um eixo assim, por isso que a gente vai ter as variações também de estações do ano. Então, o polo geográfico é aquele ao redor do qual a Terra gira. Mas o eixo magnético, ele é bem mais amplo, ele não é coincidente com o polo geográfico e ele varia, né? E essa é a parte legal. O que a gente tem visto mais recentemente é que o polo está movendo-se, o polo magnético, eu não posso falar que ele tem que falar mais alto que eu, que o polo magnético está se mexendo, se movendo numa velocidade absurda, né? Ele sempre se moveu, sempre houve necessidade de fazer ajustes de equipamentos, por exemplo, como ajuste de GPS. E para quem lida com a parte da aviação, sabe que cada aeroporto tem lá as pistas, tem a orientação de acordo com o GPS. E isso está sendo revisado agora praticamente a cada 2 semanas, de tão drástica que está sendo essa mudança. Tanto que saiu da região onde que ficava lá, pegava bem a região norte do Canadá, e hoje já está lá no meio da Rússia, o Polo Norte. Então, assim, a variação é de algumas centenas de quilômetros, né? Não é coisa pouca. O Polo Sul varia, mas varia numa frequência muito menor. E aí a gente tem a tal da anomalia do Atlântico Sul, que o Maat está perguntando, a gente vai falar sobre isso depois. Então, a tua pergunta está marcada para a gente comentar. Então, a gente tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que não tem uma explicação razoável dada pela maior parte dos geofísicos, mas que o Ben tem lá suspeitas dele e eu acho bem pertinente. A gente vai comentar isso mais para frente.